que você faria para Jesus? Sim. O que eu faria para Jesus, que tem me incomodado ultimamente, não sei se você se lembra, a gente teve essa conversa na semana retrasada, mas é sobre falar mais de Deus para quem não conhece de Deus. Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso maravilhoso podcast, Esclarecidamente. Que Deus venha abençoar a sua vida, visitar você através dessa mensagem que é simples. A mensagem é um bate-papo legal e hoje, como convidado, a gente trouxe o Giovanni. Giovanni é um irmão na fé, um irmão em Cristo que tem caminhado com a gente, novo convertido. Deus tem abençoado a vida dele, tem mudado, transformado a vida dele de uma forma sobrenatural. E eu sei que através da vida dele, pessoas serão tocadas pelo poder do Espírito Santo, né? Giovanni, o nome dele, porém, ele tem o apelido de Net. Deus abençoe sua vida, Giovanni. Obrigado, amém. Que é muito bom ter você aqui, que Deus use sua vida de uma forma sobrenatural. Porém, já vamos começar de uma forma diferente. Por que Net, né? Que a gente fala Giovanni e ninguém sabe o que é. Sim, me chama de Giovanni até estranho às vezes. Fala, por que Net, né? Como começou esse apelido? Como é que foi? Esse apelido aí deve ser lá para quando eu tinha uns 12, 13 anos, por aí mais ou menos, e um amigo meu da minha rua me deu esse apelido aí porque eu ficava muito em casa, não saía muito de casa. Eu saía, mas apelido vem assim, né? Quando você reclama. Eu reclamei do apelido, aí ele deu esse apelido de Net aí, porque eu ficava muito no computador, né? Ah, então, Aí me deu por esse causa apelido da aí, internet. por causa da internet, exato. Aí eu não gostei no dia ali, fiquei meio assim, mas aí pegou, não teve jeito, pegou. Aí é o pior. Aí ficou. Quando você não gosta da apelido, aí é a hora que pega. Lá no Brasil é só Net. É Net, então todo mundo conhece você como Net. Chama de Giovanni, o pessoal estranha. Giovanni, ninguém sabe o que é. Mas é isso. Deus abençoe sua vida, é muito legal ter você aqui. Amém, obrigado. A gente vai começar com um bate-papo, como a gente sempre faz. Eu não vou fazer perguntas muito difíceis, pelo menos agora no começo. Depois, Vamos ver se a gente tá preparado. depois você vai se soltando e aí as perguntas vão aparecendo. Bom, vamos falar aqui. A mensagem de hoje é o quê? É o amor que nos constrange. A gente fala do amor de Deus que nos constrange, né? E eu acredito que na minha vida foi assim, na sua vida não é para ser diferente. Chegou um momento que Jesus moveu uma situação, algo aconteceu que você sentiu esse amor que te constrangiu, né? Mas antes da gente chegar aí, eu quero saber como é que é. Como era o Giovanni, como era o Net, como era o Giovanni lá no Brasil, e se o Giovanni conheceu Jesus lá ou foi aqui mesmo que realmente você teve um encontro com Jesus? Bom, um encontro com Jesus foi aqui mesmo. Foi aqui. Onde eu me aprofundei mais na palavra, onde eu busquei saber ali o que foi, né, o significado da cruz ali, né, quem foi Cristo aqui na Terra, né, nos evangelhos. Mas lá no Brasil eu ainda assim lia a palavra, mas não obedecia, né? E a partir do momento que eu cheguei aqui em Portugal, tive uma virada na minha vida, né? Porque comecei a morar sozinho, tive que dar. Aí foi diferente, aí Tive tem que me que virar pedalar. aí, né? Foi. E fui procurando mais a saber mesmo sobre a Bíblia. Eu não tinha uma Bíblia na época. A minha tia, inclusive, mandou uma para mim. A minha tia Neide. Veio do Brasil. Mandou uma para mim do Brasil, minha cunhada trouxe. Aí, e engraçado que foi um momento que eu tava querendo muito uma Bíblia. Eu fui comprar uma Bíblia e achei muito caro na época. Eu falei, mais pra frente eu compro. Aí passou algumas semanas, quando minha cunhada foi pro Brasil, voltou, eu trouxe a Bíblia. Nossa, que Aí legal. me aprofundei bem mais e mais e mais. Aí chegou uma época que eu fui, que eu conheci o Mikael, um amigo meu. Aí ele me chamou para ir para a igreja. Aí eu fui me envolvendo um pouco mais e tô aí. E Deus começou a tocar no seu Exatamente, coração. sim, e fui aprender, né, realmente o que é a palavra, porque antigamente eu só lia assim, mas não absorvia, não Mas vivia, né? lá no Brasil você ia ou não chegava aí em nenhuma igreja ou assim, você chegava a ouvir a palavra ou só sabe, só tinha só aquela questão de eu leio de vez em quando, ou já fui na igreja, ou já me converti ou não. Como é que foi? Exatamente isso. Eu lia raramente, mas eu Mas, tinha interesse em ler, mas sim. você já tinha aceitado Jesus no Brasil ou não? Aceitei. Aceitou, Aceitei, mas continuei ainda não ouvindo. estava aquele. Pois.
No Brasil, ainda se tinha aquela questão de um pé no Pois não. mundo e um pé na Era eu, era igreja. exatamente isso. Era meio hipocrisia, sabe? Falava uma coisa e vivia outra. Era isso. Acho que é É, uma das formas que Deus tem de trabalhar na vida do ser humano é quando Deus move uma situação que seja no meio da caminhada dela, no meio da vida, que ela começa realmente reconhecer a dependência de Jesus, né? sim, Porque no seu caso, acredito eu que foi aqui mesmo, foi aqui, foi. que E você não foi viu, muito tempo, não, foi recentemente. foi Foi recente. recente, assim, menos de um ano se bobear. Então aí no caso você reconciliou com Jesus, porque você falou que aceitou Jesus lá no Brasil, Sim. ou Eu aceitei Jesus, mas não me converti no Brasil. É isso, me converti aqui. entendi. Exato. Tipo, você aceitou, E continuei na mesma. porém não teve uma mudança, uma Exatamente. conversão mesmo foi. Foi aqui. Mas ó, qual foi o momento? Fala assim, não, este foi o momento que realmente eu encontrei Jesus. Jesus mudou minha trajetória. O momento foi que eu me lembro assim, Ou não, foi o foi ao decorrer. decorrer, sim, foi ao decorrer. Ali nos dias ali, como eu disse para você, eu fui me aprofundando mais nas palavras da Bíblia. Fui lendo, fui aprendendo nas células também que eu Começou a ia. participar. Exato, porque eu estava indo para a igreja ainda assim, mas não tava, tipo, não entendia muito, né, da palavra assim. Muitas coisas a gente tem muita dúvida e fica se perguntando de tudo. E busquei entender mais e fui aprendendo mais nas células, nos cultos que eu fui indo. E fui me interessando cada vez mais e mais, escutando também bastante louvor, que eu não escutava só música mundana, pregação também, e vendo pregação e assistindo também, indo pro culto nos domingos, nas quinta-feiras. E convivendo com pessoas também do meio, né? Que vocês são um povo abençoado, graças a Deus. E foi isso que foi me trazendo mais para perto de Jesus Cristo e seguindo realmente o que é a palavra, né, no Evangelho, que é se converter, né? Se tornar uma pessoa nova. É verdade. Bom, e no caso assim, quando você vem para Jesus, algo acontece mais dentro do que fora, né? Na questão da, do mover mesmo, aquela Uhum. questão do Espírito Santo transformar, Sim. né? Como é que foi? No caso seu, você estava aqui em Portugal, tinha sua vida aqui, não sei, você saía muito, bagunçava ou não? E como que foi quando isso aconteceu com você? O que começou a mudar? Bom, Aí você fala também sobre a família, pessoas que te conhecem. Bom, aqui em Portugal me ajudou porque é um país muito calmo, né? Bem calmo, Portugal. Mas se você procurar coisa aí errada, aí você vai encontrar em qualquer lugar. Também é fácil de encontrar, não é muito difícil. E quando eu cheguei aqui, eu ainda não era convertido. Eu ainda não tinha ido para a igreja. Fiquei, acho que deve ter ficado um ano e meio mais ou menos, aí, um pouco mais. E saía, ia para alguns lugares, ia para algumas baladas aí. Ainda bebia também. Sempre tive esse problema aí. E depois que eu realmente vi uma mudança assim na minha vida, que eu precisava mudar, que eu abri meu olho mesmo, que eu falei, não, isso aqui tá errado, esse caminho que eu tô seguindo aqui não é um caminho que agrada, não tá agradando nem a mim, imagina Deus. É verdade. Aí foi onde que eu abri meu olho, olhei pra dentro de mim e falei, não, preciso parar de beber, preciso parar de falar palavrão, preciso parar de fazer isso, de fazer aquilo. E foi aonde que eu comecei a frequentar a igreja, né, que eu conheci também, graças a Deus, já falei de novo, o Mikael. E foi ele que me puxou para a igreja, porque ele é, já era também, né? é. Lá no Brasil. E graças a Deus, primeiramente, né? O Espírito Santo que convenceu e também essa oportunidade de ter conhecido ele que eu Que aí tive a oportunidade de conhecer a igreja. você Foi. começou E se sentir ali a sensibilidade de Deus, sensibilidade do sentia, Espírito Santo, sentia, sentia. aquela Sentia, questão tipo, que eu tava na do direção amor, né? errada. Que eu precisava fazer alguma coisa para mudar, que não tava agradando, não tava legal e eu precisava mudar. E eu fiquei um bom tempo, tipo, indo na contramão, assim, sabe? Tipo, como se fosse Jonas mesmo. Tipo, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa certa e não fazia. Ficava, tipo, só jogando pra frente, só. Aí foi onde que mudou tudo minha vida, graças a Deus. Mas foi aos poucos também, né? Não É foi aos do dia pra noite. poucos. É verdade. Porque assim, a Bíblia fala assim que a transformação, ela vem pelo Espírito Santo. A Sim, Bíblia fala assim, a fé vem de ouvir a palavra. Para você ter uma transformação, você precisa estar ouvindo essa palavra. sim, sim. Para que o Espírito Santo venha estar transformando você ali. Exatamente. E ele começa literalmente de dentro. Começa ali
mudar algumas coisas dentro de você e você começa a reconhecer, fala, meu, eu não posso mais fazer isso. É Exato. uma coisa muito legal, isso tá me prejudicando, tá me levando para o Exatamente. buraco, né? Isso tá me levando para o mau caminho, Uhum. isso, né, isso não tá trazendo nada de benefício. Uhum. Você vê que você começa a caminhar se destruindo, né? Exatamente. Se você não der ouvido à palavra de Deus, você começa a caminhar rumo realmente à destruição, à destruição. E quando o Jesus mesmo fala que ele é a vida, né? Jesus, ele é a vida. Então, quando você se aproxima de Jesus, você se aproxima da vida com Jesus, você se aproxima da própria vida, né? Sim. E a família, os amigos, como é que é? Falaram assim, ah, isso é fogo de palha. É a primeira coisa, né? Você falou, eu não escutei. Eu não tô sabendo. Mas muitas pessoas da minha família, eu senti nas atitudes delas quando eu fui para o Brasil, né? Depois que eu estava frequentando a igreja, que muitas pessoas gostou, me apoiou bastante. A minha Nossa, isso é tia, minha mãe, legal. meu pai, lá do Brasil também, eles dizem que tem muito orgulho. Nossa, E minha irmã também, alguns amigos meus também. É muito bom ouvir isso. isso é legal porque Me apoiar. as pessoas veem, porque na verdade quem realmente, as pessoas que te amam, Sim, elas vão querer o melhor para pois. você. E elas notam a mudança, né, também. Eles Exato. vão reparar a mudança, vão reparar, não, realmente o Giovanni está Sim, diferente. sim. Deus tem feito mesmo maravilhas na vida dele, né? E isso é importante. Mas aí você fala assim, você começa a pensar sobre esse tema que a gente fala, Uhum, sobre o amor que nos constrange. uhum. Cara, pensa bem, você começa a olhar para a sua caminhada, as coisas que você fez, que nem a gente estava conversando agora há pouco, você disse, nossa, tem coisa que eu me envergonho, Pois, tem coisa que me né? vergonha. Tem coisa que eu falo, não, realmente, Falei um pouquinho já, já tá tem uns coisa 7 anos que, já. tipo, se você fala assim, realmente, eu me envergonho Pois disso, é, né? complicado. Então, Não, e é engraçado que eu vivia nesse estilo de vida com a minha verdade. Tipo, não, isso aqui eu faço, isso aqui é bom, nada vai me mudar. Tipo assim, não, esse tá certo, isso aqui se eu gosto de você fazer, traçava por que que tá seu errado caminho. se eu gosto de fazer? Exatamente, era a minha verdade ali. Aí eu falei assim, não, não, tem coisa na minha vida que eu nunca vou parar de fazer. Não, isso aqui eu não pode fazer não, comentava com meu irmão, né? Isso aqui eu vou seguir fazendo, assim, pode acontecer o que for na minha vida. Aí eu pensando nisso hoje em dia dá vergonha do que eu falei, sabe? É as coisas que só Deus mesmo. Isso é uma verdade. Mas uma das coisas que você olha para trazendo esse texto e olhando para dentro de si, fala assim, meu, Uhum. como é que pode um Deus que nos conhece, que sabe o quão mal nós fomos, o quão mal nós praticamos, quantas coisas ruins a gente fez, e quantas pessoas a gente machucou, Pois, né? E esse próprio Deus fala assim, não, eu pago o preço por ele. eu te perdoo, Nossa, eu pago o preço por eu você. pago o preço por ele, porque ele merece. Exato. Sabe aquela questão assim de você falar assim, se sentir amado? Sim, Tipo aquela questão assim, falando, não, realmente eu amo o Giovanni porque o nosso Giovanni merece. Eu vou pagar, ele não merece, mas eu vou pagar esse preço por sim, ele, sim. né? É esse o amor que nos constrange. Porque a gente fala assim, o amor que nos constrange, a ideia central seria o constrangimento de vergonha, Sim, a de, palavra dá a entender isso, né? de tipo assim, Pois, da pessoa ficar constrangida de vergonha. sim, Não, o constrangimento é de você entender de um Deus que ama você de uma forma tão sobrenatural que ele vê os seus pecados, ele vê o que você fez e ele fala assim: eu pago o preço pelo Giovanni, eu sim, pago o preço pelo Daniel. exatamente. Né? É um constrangimento. Assim, você olha para dentro de si e fala assim: nossa, realmente eu não merecia. Aí você entende a graça, Uhum, o amor que você não merece. exatamente. Aquilo que você não merecia, Deus te dá, né? E isso é uma das coisas que a gente, quando começa a entender o Evangelho, a gente começa a ter essa sensibilidade de falar, nossa, quão mal eu faço, quão mal eu sou, quantas coisas eu pratiquei e eu não mereço. Até hoje em dia a gente ainda dá uns vacilos ainda, né? Sim, Muito, pois é complicado. A gente muito. tenta fazer o certo ali, né? Achando que é o certo, mas às vezes a gente acaba decepcionando É verdade. Deus e nós ainda. É Mas complicado. isso, o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, quando eu pensei em fazer o bem, o mal já pratiquei. O Sim, próprio sim, apóstolo Paulo, ele diz isso. exatamente. Então, ele
ele mostra uma verdade que às vezes é incompreensível, aquela questão de você entender que a perfeição vai ser quando sermos transformados num corpo de glória. Sim. Aí, aí sim, aí estaremos junto do Pai, na perfeição que é o Pai, porque Deus é puro, né? Uhum. Porque Deus ele tem uma pureza que a gente como homem, se você for olhar, a gente como homem não consegue se aproximar e olhar para Deus porque nós não resistiríamos. Sim. A gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que Moisés, quando ele queria ver a Deus lá no monte, ele queria ver a Deus. Deus fala: não, homem nenhum pode me ver e sobreviver. Entendeu? Por quê? Por causa da pureza de Deus, da glória de Deus. Né? É uma das coisas que a gente, né, de suportar. a gente não é capaz de suportar e ainda não, vou colocar uma coisa meio que uma forma de eu pensar que até mesmo depois que sermos transformados para estarmos com Deus, ainda assim eu acho que não poderemos ver a Deus, mas poderemos estar com Ele. Porque a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que quando Isaías ele vai aos céus, ele sobe ali aos céus, e ele vê o querubim ali em volta do trono de Deus. O querubim, ele tem 6 asas, 2 asas tampam o rosto, 2 asas voam e 2 asas cobrem os pés. Eles tampam o rosto por quê? Porque eu acredito que eles não conseguem ali ver a glória de Deus de tão maravilhosa que é, de tão uma coisa sobrenatural, né? Sim, sim. E é uma das coisas que, assim, a gente. É uma forma de eu pensar. Eu não sei se quando estivermos com ele. Você já parou pra pensar assim, mas como vai ser? A gente vai estar com Deus, hein? Já parei a pensar assim. Comentei com o Mikael esses dias sobre isso também. Como... Pensar assim, pô. Pensar na eternidade, a gente vai passar com ele. Pensar, graças a Deus. Bom, uma das coisas assim. Se você parar e pensar. Às vezes é uma forma às vezes eu me pego pensando dessa forma. Falo, se Jesus ele me encontrasse de uma forma assim, como assim? Eu e você conversando, num bate-papo, conversando. E ele olhasse para mim e falasse. E quisesse mais de mim. Por quê? Porque ele me amou de uma forma plena. Ele não houve dúvida. Sim. Entendeu? E às vezes, quando nós estamos caminhando com Jesus, não vou falar que há dúvida, mas muitas das coisas, pela nossa forma limitada de pensar, a gente pensa é, que Jesus, que Jesus não está conosco. Já passou por esses momentos de se sentir só? Já, sim. Já, como se estivesse no deserto, né? Como se estivesse no deserto já, e aí às vezes Jesus está ali com você, ali falando com você, vai Giovanni, caminha, vai que eu vou ser com você, vai exercitar sua fé, eu acredito. Olha só, Jesus acreditou em você antes de você mesmo acreditar. Pois é, ele sabe as capacidades que a gente tem diante dele, né? Exatamente. E às vezes, que nem você falando assim, às vezes a gente pensa na nossa forma falha de pensar e a gente falha bastante. Isso é verdade. Mas agora você pensa, Jesus ele acreditou em você sem mesmo você acreditar em você. Tipo, ele tá te olhando e falou assim, eu sei que você vai conseguir. Vai, né? Tipo, Às vezes falta a gente ter mais um pouco de fé, né? A não, fé necessária para dar o passo, né? Para você seguir em frente na exatamente. caminhada com Cristo. Bom, agora é lógico que existe, depois que você vem para Jesus, existe uma mudança de pensamento. Uhum. Se o Giovanni de hoje pudesse sentar com o Giovanni do passado, o que o Giovanni de hoje falaria para o Giovanni do passado? Filho, você tem que mudar logo. Você tem que mudar urgentemente. Se você continuar assim, você vai para um lugar ruim aí. Porque é como eu disse no começo, né? E também a ideia central do vídeo é o amor que constrange, né? O amor de Cristo nos constrange. E apesar da palavra constranger não ser só simplesmente sobre isso, é isso também, né? Apesar de outros significados. De olhar para dentro e você entender que você precisa mudar, porque é um amor que incomoda, né? É, Mas constrange também. Constrange muito, porque você começa a pensar no passado, no meu caso, né? Eu começo a pensar no meu passado e tem coisas que eu não me vejo mais fazendo hoje. E
se eu pudesse mudar, eu não teria feito, na verdade. Tem coisas que E, você não conta, você fala assim, não vou falar com isso não, porque eu certeza. tenho, Com certeza, um monte. Assim. eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Mas tenho. Como é que diz? Eu já deixei claro isso em oração também para Jesus, já entreguei em oração já todos os meus pecados, meus erros, né, os meus maus hábitos que eu tive no passado, já acredito que já deixei tudo claro aí, Deus me perdoou, tenho certeza disso, mas é coisa que a gente se envergonha mesmo de se lembrar, né? É verdade. É meio complicado e tem coisa que eu não falo não, com certeza. Tem coisas que não dá pra Não falar. dá não. Bom, é fato, assim, tudo na nossa vida é uma semeadura. Por Sim, mais que, assim, Jesus ele nos perdoa, mas existe uma consequência, né? Que nem já em algumas situações que a pessoa ela planta lá atrás e aquilo ela vai continuar colhendo, ainda que o perdão de Deus aconteça, exatamente. né? Ainda que o perdão de É a Deus consequência, é né? a consequência do erro, né? Consequência do pecado. E quando você olha para essa situação, você entende que Deus ele é justo, Justo. porque faz parte dos atributos de Deus. O atributo de Deus não vai mudar, é Uhum. aquilo, é justiça. É isso. Por mais que existe a misericórdia, existe o É amor, que nem como aconteceu com Davi, né? Ele exatamente. pecou Houve ali, uma teve um pecado consequência. ali, um pecado capital ainda, um dos maiores pecados. Ele foi perdoado, mas teve a consequência, né? Teve a Houve, consequência houve uma do pecado. consequência. Bom, no dia de hoje, no dia de hoje, o que é, você acha assim, não, eu acho que eu deveria exercitar mais a minha fé, ou eu acho que eu deveria mudar mais antes de exercitar minha fé, mudar numa área. O que você acha assim, que você deveria melhorar na parte assim, com Jesus, porque assim, se Jesus olhasse, sentasse com você, que nem tá falando aqui, num bate-papo, falasse assim, olha, eu te amei de uma forma sobrenatural. Eu sei que tudo que você fizer não vai ser para sua salvação, mas o que você faria para Jesus? Sim. O que eu faria para Jesus, que tem me incomodado ultimamente, não sei se você se lembra, a gente teve essa conversa na semana retrasada, mas é sobre falar mais de Deus para quem não conhece de Deus. Ah, sim. Tipo, falar de Deus para quem conhece de Deus, vamos dizer que é É fácil, mais né? É fácil. mais fácil. Mas agora, chegar numa pessoa que você não conhece na rua, ou uma pessoa que te incomoda ali no, não sei, no comboio, no autocarro, e você sente que você tem que falar de Deus para aquela pessoa e você trava, ou porque não quer algum confronto, ou porque você não, acha que não está preparado, e você não fala, você se arrepende depois que você vê a situação que passou, entendeu? Mas você acha que é por quê? Por causa do medo? Por causa do que? Acho que é um pouco de tudo, preparo, medo, Vergonha, não vergonha, sei, acho que timidez? envolve. Não Já, vergonha não vergonha da palavra, mas já teve. timidez de pessoas, assim, tipo, tem Sim, pessoas sim, que é sim. mais retraída. Às vezes também é para evitar, tipo, um Confronto? confronto também, é isso. Acho que depende da situação. Porque teve situação também que eu tive que falar, né? Porque a pessoa falta com respeito com você, né? Se você não chegar e não Exatamente. falar. Cara, Principalmente pessoa que você não conhece, né? Em lugares assim que você frequenta, por exemplo, no ginásio. Tem uns rapazes lá que eu tenho uma amizade não, né? Conheço eles, né? Vem conversar sim. com a gente, está ali no dia a dia ali, né? Você conhece as pessoas, né? Consequentemente. E por não me conhecer assim mais a fundo, não saber que eu frequento a igreja, vem falar algumas coisas Ah, assim que não agrada, né? E você não pode só escutar e deixar seguir em frente, né? Aí, nesses momentos, assim, eu falo, sim, falo sobre Deus, falo sobre que eu sou cristão, que essas coisas eu não não é discuto, legal, não, que não não. quero escutar, não quero comentar. A gente pode conversar sobre o que você quiser, falo de Deus também, mas nesse assunto aí a gente não vai. Quando você estava no Brasil, você nunca passou por situações assim, de tipo assim, o amor de Jesus ser tão grande assim, de constranger, que você tem que se esconder? Eu tô falando isso porque eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Sim, Aí você vai entender do que eu tô falando. tá. Eu me lembro uma época que eu estava fora da presença de Deus e eu saía com os meus amigos na bagunça, na balada, e geralmente eu estava no carro. Oh, e tinha um irmão, eu não sei, eu parecia uma coisa. Aonde eu ia, ele estava vendendo bala no sinal. E era uma coisa muito incrível, assim, porque, meu, eu tava ali atrás do carro escondido, assim, eu não acredito esse irmão de novo. Ele colocava a cabeça para dentro do Sim. carro, assim, Aí você desviado e ele não. ele não, ele tava vendendo bala e evangelizando. Ah, sim. Aí
eu tava lá no carro, lá, eu tava saindo, tava indo pra balada ainda. Aí ele olhava pra dentro do carro e falou, ô irmão, Jesus te ama. E tipo, nossa, eu ficava com uma raiva daquilo. Sim, sim, acabou com o meu rolê. Eu falei, nossa, meu, esse irmão de novo. Tipo, sabe, Sim, sim, a sim. forma de amor tão grande de Jesus para conosco. E ele falava assim, Jesus te ama, ele quer mudar o seu caminho, quer mudar a sua história, tem algo grande para fazer na sua vida. Sim. Sabe, e eu ficava com raiva, constrangido daquela situação, mas eu sabia que era Que é, Deus a vida daquele irmão que é a lá. verdade. Sim, sim. Já aconteceu situação assim com você? Bom, comigo é um pouco diferente, porque eu me converti aqui, né? Então, no Ah, Brasil, mas no Brasil, você falou que você isso. aceitou Jesus lá, mas não. Aceitei, mas não aceitei, tipo, aceitei e me converti. Só aceitei mesmo, só fui na igreja lá, me levaram lá pra frente lá, aceitei, chorei que nem uma criança, mas só aceitei, não mudei, não tive uma conversão real ali, sabe? Não Então nunca comecei a chegou a seguir a acontecer palavra. isso com você lá. Já aconteceu semelhante já, mas não O exatamente. pessoal evangelizando e Não, assim, chegou. não, não, não. Não, Mas já teve bastante. Tinha uma mãe de um amigo meu que era cristã, se eu não me engano. Mission, acho que era cristã, missionário. pois é, missionária, exato. E eu ia na casa do meu amigo e ela tava lá. E dava pra ver no semblante dela que ela queria que a gente mudasse. E ela falava também. E, tipo, era muito nítido na cara dela, tipo, o rosto de, tipo, da situação de decepção, sabe, no rosto A dela. tristeza de falar assim, Tipo assim, nossa, tipo, esses meninos têm não vai tanto para mudar. viver com Jesus. Isso. E era na favela, tipo, favela de Heliópolis. Não que eu tava fazendo coisa errada naquele dia, mas, quer dizer, não tava fazendo coisa errada, na verdade, mas só de você estar na favela já é um pretexto, né, para as coisas ruins que acontecem. E, bom, eu vivia indo na casa dele e encontrava ela também. Aí uma vez ela ungiu minha cabeça com óleo, falou sobre Deus pra mim. Não, não expulsou, não. Fala, sai, Não, eu acho que ela queria. sai em nome de Jesus. Acho que ela queria, mas ela viu o filho dela lá e falou assim, não, deixa pra próxima. Quando eu ficar sozinho ele tá na minha mão. Foi isso. Mas teve também outra situação também de, tipo, eu tá saindo assim, tipo, na época da pandemia, eu comecei a sair, tipo, segunda, não tinha dia pra sair, era todo dia. E algumas pessoas da minha família começavam a questionar, né, tipo, o que que eu tava fazendo, O que está acontecendo? se essa era a vida que, exato, se essa era a vida que eu queria. E tem a minha tia Neide, que ela sempre foi muito apegada a Deus mesmo, assim, né? Desde que eu conheço ela, ela sempre esteve firme ali na presença de Deus. E ela, vira e mexe, me chamava para ir para a igreja, ela me chamava para ir para vigília. Eu nem sabia que era vigília. E ela me chamava para fazer um monte de coisa. E eu acho que eu nunca fui, se eu não me engano. E, de certa forma, eu me lembrei disso aqui agora. De certa forma, eu até me arrependo de não ter ido com ela. Quando eu for pro Brasil, eu vou com ela. Mas ela fazia alguns comentários assim sobre eu estar saindo muito e fazer o que eu fazia, né? Fora do E, caminho. tipo, quando eu chegava em casa, eu começava a pensar nisso e falava assim, nossa, é verdade, minha tia tem razão. Até onde eu vou com esses erros? Só que, bom, parece que ela plantou a semente ali, mas a conversão real foi aqui em Portugal mesmo, não foi no Brasil. É porque essas situações assim, hoje eu falo assim, lembrando, mas é realmente uma semente, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Exato. Ela vai semear, se ela cair numa terra fértil, ela vai dar um fruto. E Amém. lá, pode acontecer de agora a pessoa não dá muita Uhum. importância. No meu caso, que nem acontecia comigo, nossa, eu ficava até com uma bronca do irmão, falei, nossa, esse irmão de novo, eu não podia ver eu. Tinha raiva. Parecia uma Sim, sim, perseguição. sim, sim. E, mas era uma semente. Aquela é a forma de Deus usar a vida daquele irmão. E às vezes, assim, de uma forma profética, e sem saber a profundidade daquelas palavras que ele estava dizendo ali, ele estava lançando uma semente Sim. sobre a minha vida, né? Então, Porque eu eu acho aposto que essa é a que, multiforma de Deus de falar conosco, né? porque eu aposto que depois que ele falava pra você, ali no decorrer da sua noite ali, que você estava saindo, você vinha na sua mente, né? Alguma coisa assim. Olha, tinha muita coisa que acontecia na noite que eu falava, caramba, meu, se eu tivesse saído, né? Se eu tivesse pelo menos ficado em casa. Então, É verdade, é isso. assim, você começa a olhar e ver que realmente não vale a pena, né? Exatamente. Porque a alegria do mundo é só aquele momento. É, É só aquele momento. É diferente da felicidade do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo. Então, é assim.
É, coisas que acontecem na vida da gente. Já teve alguma experiência com Deus? Já houve alguma experiência que você passou com Deus aqui, depois que você se chegou a Jesus? Já tive, já de madrugada já. Foi Orando? de acordar no meio da madrugada e não conseguir dormir mais. Aí eu falei, não, acho que. E é bem no começo que eu tava frequentando a igreja. Eu acho que eu não tinha me batizado ainda. É. E acordei ali, não consegui dormir mais, estava incomodado e fiquei. E pensei assim, vou orar, né? Tô aqui, tipo, sempre me falava assim, não, quando acordar de madrugada tem que orar. E aí eu falei, não, nesse dia, hoje eu vou orar. Orei, fiquei orando e fui falando e conversando com Deus ali. E depois que eu terminei, coloquei um louvor e eu lembro que nesse dia eu tava um pouco cabisbaixo, assim, desanimado, sabe? Triste. Meio triste também. Tipo, porque envolvia muita coisa, né? Tipo, você sente saudade da família e o dia a dia também, né? Vai cansando a pessoa. E, bom, fui orando ali, clamando a Deus e falando muita coisa ali, que eu nem imaginava que eu era capaz de conversar tanto assim com Deus. E depois que eu terminei minha oração, senti uma leveza que, quando eu acordei no outro dia, eu falei, nossa, chorei pra caramba ontem, nem parece que eu chorei, né? Doideira. Acordei feliz, tipo, nossa, todo alegre, Renovado, né, por renovado. Deus. E eu lembro que, sabe quando você sente alguma coisa assim, tipo, te preenchendo mesmo no seu quarto, assim, no meio da noite? Sim. Foi essa experiência que eu tive, a mais recente foi essa. Nossa, isso é legal, Foi muito porque bom. uma das coisas que nós temos negligenciado muito é a questão da oração e a importância da oração. Porque um crente que ora, ele deixa-se ali o Espírito de Deus a conduzir a sua vida num total. Ele busca a direção do Espírito Santo para Sim, tudo. Para comprar um carro, para fechar um negócio, para mudar de sim, emprego, para mudar de casa, para mudar de cidade, qualquer coisa. Ele ora buscando a resposta de Deus e Deus responde. sim, sim. Né? Então, são experiências que Deus nos dá, e também essa questão que nem você falou, que você estava triste, abatido. Então, é, é esse momento que a gente não entende, mas principalmente quando a gente se converte, a guerra espiritual é terrível, Pois, né? verdade. E a oração é o momento que fala que realmente Deus ele renova as suas forças para você caminhar com ele, né? Exato, exato. Bom, se hoje você fosse falar para alguém que está nos assistindo, que nos ouve, uma pessoa que às vezes está em cima do muro, ou uma pessoa que às vezes não conheceu Jesus, qual seria a palavra que você falaria para essa pessoa? Pra pessoa. Bom, primeiramente, se você tá em cima do muro, você tem que escolher um lado, porque em cima do muro ainda é um não, né? Um Ainda não é um pra Deus. não, com certeza. Você tem que escolher o É lado o do sim. morno, né? A Bíblia fala. Não é, tem que estar ali afundado ali na água, né? É, 100%. Mas, bom, não é uma caminhada fácil, né? não, Os irmãos sabem disso, né? É uma caminhada fácil, mas é uma caminhada que vale a pena. Quando você vive ali no dia a dia ali, você sabe que você está indo no caminho certo, que você abre mão de algumas coisas também, que você acha que era coisas que te faziam bem, mas na verdade não é. é, Você começa a abrir o olho assim e começa a olhar e falar assim, nossa, essa vida que eu vivia, que não eu achava vale. que era boa, não me levava a lugar nenhum e não era boa. Aí É, você vive uma nova vida assim com Jesus Cristo, fazendo as coisas certas ali. Graças a Deus eu tenho muita amizade com pessoas da igreja. E, bom, o conselho que eu dou é vem para esse lado aqui o mais rápido possível, porque Jesus está voltando aí, bom. E como é viver um cristianismo aqui em aqui em Portugal? Portugal. Bom, aqui é a referência que eu tenho, assim, né, para mim. Eu só tenho referência de Portugal, né, porque eu me converti aqui. Eu É, não sei como é que seria viver um cristianismo no Brasil. sim, Você já teve uma experiência, né, pelo que sim, você já sim, contou gente. para mim essas semanas atrás. Mas eu acho que no Brasil é mais. Não sei se é mais fácil, ou se é mais fácil de falar a palavra, pelo menos. Porque É, muitas pessoas no Brasil, elas conhecem a palavra já, né? Eu mesmo, exatamente. eu não era um cristão, mas eu Tinha conhecia, ouvido. assim, eu conhecia a Bíblia, eu sabia da história, mas ainda não estava vivendo isso, entendeu? Mas aqui em Portugal, eu acredito que é mais difícil também, porque muitas pessoas são
Aqui é mais católico, né? Aqui é mais fechado. mais Não, fechado. não só catolicismo, que também é o cristianismo, também eles falam da palavra de Deus, também falam de Jesus. A gente, como cristão, evangélicos, a gente tem o costume de ler mais a palavra, de se aprofundar mais na palavra, mas aqui não é difícil você encontrar muito ateu. É muito fácil de você encontrar ateu, é muito fácil de você encontrar uma pessoa de uma outra religião, que seria, né, Muçulmano. principalmente pessoas que são de outras nacionalidades. Sim, tem bastante. Então, a gente está mais lançado afora, né? Exato. Nós está mais na eclésia, né? Exato. Que a eclésia é a igreja chamados para fora. A gente está mais na eclésia, né? No caso. Então, essa é uma diferença muito grande da gente estar no Brasil, que vamos por aí quase 90% aí são cristãos, Sim. e a gente está para fora, né? Na Europa, não só em Portugal, mas na Europa. É uma das coisas que é muito diferente. Bom, no seu caso, aí, você através do Micael, gerou ali, você é um filho do filho. É um filho do filho, né? Que é o Micael, é nosso filho na fé. E você praticamente vive um filho da fé nosso também. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Que você continue essa caminhada. Eu sei que você ainda está começando essa caminhada com Jesus. Você vai viver muita coisa, né? Vai ver muita coisa acontecer. Ainda não teve muitas experiências com Deus. E quanto mais você buscar, a Bíblia fala assim, que muito busca, muito é dado, né? Sim. Só que muito é cobrado. Então, assim, com certeza, eu falo para você na convicção da certeza, principalmente agora que você se achegou a Jesus, quanto mais você se doar, mais Jesus começa a se revelar a você. Sim, isso é fato. Quanto mais você desfrutar desse amor, mais você vai sentir-se amado, vai sentir esse amor que você não merecia, nem eu não merecia, né? E quanto mais você fizer, mais Jesus vai se aproximar de você. Sim, que Deus abençoe sua vida, Aleluia. que você continue nessa caminhada aí. Amém. Saiba que a gente está aqui sempre orando por você, sempre junto também. Quando precisar, a gente está aí orando, caminhando junto, precisar de algo, a gente está aqui. Pode contar né? Também. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado. E você que está nos assistindo, não se esqueça, curte, compartilha. Se essa mensagem, essa palavra falou com você, ou você conhece alguém que está em cima do muro, que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ser tocado pelo poder de Deus, apresenta esse vídeo para ela, mostra, nos ajuda também, compartilha. Em nome de Jesus, você vai ser muito abençoado. 1, 2, 3. Ele ia pegar o copo. Pera então. Olha aqui. Não, velho. Ô, velho. Não, do que ele fez assim, ó. Eu começava. Tudo que eu só aqui pela visão periférica, a mão dele fazendo assim. Ia ser um stand-up isso aqui, tô vendo. Eu não consigo começar desse jeito. Meu Deus.